Rapaziada, salve, salve. Pós-jogos de United e Tottenham. Tottenham amassado e United venceu, ó. Pós-jogo, coletiva. Pós-jogo, coletiva. Análise pós-jogo, coletiva. Tranquilo? Deixa o like, se inscreve no canal. Seja membro, rapaziada. BCzinho tá se esforçando. Seja membro, é nóis. Rapaziada, United sem sofrimento não é o United, né, rapaziada? É impressionante. Cara, eu tava vendo uma estatística. Cara, pode... Nossa, mano, esse time ele é assombrado por alguma coisa. Pode mudar treinador, pode mudar os cambal. Olha isso aqui, ó. Pois é. Agora eu vou ter que defender o Rubão. Ó, os jogadores do United fizeram 0 gols. Presta atenção nisso aqui. Vocês lembram da época do Ten Hag? Vocês lembram? Ó, os jogadores do United fizeram 0 gols de 5.74 XG. Ou seja, no mínimo 3 gols. No mínimo. Mínimo 3 gols. Antes do gol do Ibelmo. Cara, é impressionante como o United é inimigos do gol. Impressionante. Rapaziada, vamos lá. Esse jogo, obviamente, não tem como você separar primeiro e segundo tempo. O primeiro tempo, eu gostei. Não foi, meu Deus, cara, que aula de futebol. Mas eu vi coisas que eu tava cobrando. Por exemplo, no primeiro tempo, tá? Os alas com função. O Dalot tava até bem no primeiro tempo. Alas, Diallo muito participativo. O Diallo, ó, fechando aqui no meio campo, ó. Pô, pronto. A minha instrução do Diallo é essa. Colando o Ibelmo na direita pra dentro. Legal. Por exemplo, tem uma jogada que é um passe que o... Até anotei aqui, cara. Um passe do Malte. O Ibelmo foi. O Ibelmo finaliza de direita. Ibelmo, você não sabe finalizar de direita. O seu negócio é a esquerda. Pra você ver, ó. O Malte dá um passe pro Ibelmo. Só que, se você perceber no lance, o Matheus Cunha tá voltando. Ou seja, o Matheus Cunha não tá lá enfiado na área. Ele tá voltando. Ou seja, ele chegou pra se associar. Aí o passe do Malte, que é pra esquerda, pro Ibelmo, que é pra direita. Você vê, tinha uma conexão. O time tava próximo. Hoje o Bruno Fernandes e o Casemiro bem mais próximo. O meio-campo bem mais compacto. E o time jogando. O time com energia, com intensidade, com outra atitude. O time correndo. O primeiro tempo foi bom. Até anotei aqui, ó. Aí teve o Matheus Cunha lesionado, né? Aí teve chances, ó. Diallo. Chance, ó. Até anotei aqui, ó. Melhor intensidade. Aí, Bruno Fernandes e Casemiro. Os pontos, os meias chegando. O Matheus Cunha, você vê que... Quando ele se machucou, né? Aí, não trancou, né? Mais um machucado muscular. Quando o Matheus Cunha vem pra cá, ó, ele caía, ele vinha pro meio campo, ele conectava. Entrou o Zirkzee, e o Zirkzee entrou até como 10 primeiro. Depois que o Zirkzee foi pra 9. O Zirkzee foi pra 9 no segundo tempo. Aí entre o Zirkzee, aí tem o gol do gol contra, né? Com a bola parada. Mas o gol foi consequência de um United que tava atacando, que tava articulando. Hoje, ó, pra você ver, quando a energia é melhor, por exemplo, hoje eu achei que faltou entrosamento. Hoje eu achei que até Bruno Fernandes, com o Malte, o Ibelmo, com o Matheus Cunha, quando tava em campo, faltou até um pouco de entrosamento, jogar mais junto. Mas pra você ver, só a energia, jogar mais compacto, jogar mais bonitinho, já te dá outra vibe. Já te dá outra vibe. O primeiro tempo foi bom. Deu uma caída, faz 1-0, termina o primeiro tempo bom, cria chances, perde muita chance, volta pro segundo tempo. Volta o segundo tempo bem. Colocou o Mainu. Aí, rapaziada, o pessoal fala a substituição do Mainu quebrou o jogo. O Mainu não entrou muito bem, mas o United volta pro segundo tempo no controle. O que quebrou o jogo? O gol. O bobo, vacilo do Dalot. Vacilo do Dalot. Dalot não recompõe, o cara que cruza lá, cruza sozinho. Só ele e Deus. Cruzou. O cara faz o gol. Aí 1-1. Aí, rapaziada, beleza, vai lá. Dalot, pouco tempo depois, jogado, Dalot cruzou e Ibelmo 2-1. Só que o jogo ficou tenso. Aí o United caiu. Depois do 2-1, o time cai. Intensidade cai, o jogo fica nervoso. Aí o United começa a encolher dentro de campo. Aí vem o 2-2. Aí o Burnley vai pra cima, empata o jogo. Quando o Burnley empata o jogo, o United ele sente, cara. Você vê que o time sente, 2-2. Então, se você vê, até o Burnley ficou um tempo com a bola atacando, quase virando o jogo. O time sente. Aí sim, no segundo tempo o time bagunçou. Quando ele faz quando o Antony faz o 2-2, ele tira o Casemiro, coloca o Sesco, recua o Mainu e vai pra cima. Aí vai pra cima. Aí no final, aí tem umas bolas ali, o Sesco deu umas cabeçadas, faltou detalhe ali nas cabeçadas, mais ativo hoje o Sesco, levando a bola mais pra ele. Aí o time se perdeu, o Zirkzee também não entrou tão bem, o segundo tempo do Zirkzee não foi muito legal. Faltou ali, é o time que se perde dentro de jogo. O segundo tempo foi muito caótico, muito caótico. O time cai em intensidade, o time encolhe em campo, mas pelo menos no final do jogo rolou aquele abafa, pênalti,
Pênalti ali um pouco duvidoso, não sei se foi literalmente dentro da área. O juiz foi pro VAR, olhou, marcou. O Bruno Fernandes faz 3-2. Um jogo totalmente caótico contra um time fraco, cara. Olha essa escalação aqui Essa escalação do Bullet. Não esteve, irmão. O Gochugo tem um potencial legal. O resto, Curley, Lassen, Mejebiri, Anthony. Olha esse time, velho. Esse time não cair, tem que dar um troféu pro Scott Parker. Mas o jogo fica muito caótico. O United se perde dentro de jogo. A força mental do United, eu até tava tweetando, é a força mental de um guaxinim manco. O time encolhe. Pelo menos teve superação. No final do jogo, o time foi buscar. O time tava agredindo. E compra aí tempo para o Ruben Amorim. Mas, cara, não foi legal, velho. Não foi legal. O primeiro tempo foi bom. Eu gostei do primeiro tempo. O primeiro tempo foi interessante. O segundo tempo que foi caos, caótico. 2 gols. Cara, o United tomou 2 gols bobos. 2 gols bobos. Agora, rapaziada, passa treinador, passa contratação, os mesmos problemas. Inimigos do gol e lesões. Inimigos do gol e lesões. Você vê o Matheus Cunha. Agora não tem mais... Alô, Fred Caldeira. Não tem mais o Ten Hag pra culpar os treinos, né? Agora eu quero saber qual vai ser a grande tese dos mestrandos aí, dos fisioterapeutas. Acontece, velho. Acontece. Infelizmente, lesão é do esporte. Não tem mais o Ten Hag, os treinos do Ten Hag pra culpar. Eu quero saber qual vai ser a tese magnânima que os fiscais de lesão vão criar. Trabalho do Rubão ganha tempo. E tempo é dinheiro, e tempo. Agora 2 semanas, data FIFA. Não dá pra treinar muito em data FIFA, né? Mas pelo menos, uma vitória, pelo menos... tira um pouco a pressão. Pelo menos isso. Tira um pouco a pressão. Mas tem 2 pedreiras. Apesar que esse time do United do Amorim, quando vai contra a Big Six, vai até bem, né? Vai até relativamente bem. Tem City e depois Chelsea. 2 pancadas já joga uma pressão enorme contra o Brentford. Mas pelo menos ganhou. O primeiro tempo é animador. Mas eu ainda... Vamos ver o final de janela do United. Deve vir o goleiro. O goleiro deve vir. O goleiro é certo. O goleiro deve vir. Mas o segundo tempo muito caótico. Eu acho que o Rubão, além de tática, Rubão, trabalhar o mental desse time, cara. Esse time encolhe muito durante os jogos, cara. Encolheu hoje um pouco, encolheu contra o Grimsby. É a força mental, o time para de jogar, sabe? Sabe o time para de jogar? É o United. Tamo junto. Rapaziada, coletiva do Rubão Amorim, ele falou 2 coisas que eu achei muito bom. Vamos lá, primeiramente, né? Ele falando, admitindo que é muito emocionado, muito emocional. Eu sou assim, e vocês amam, né? Falando pra imprensa. Gera clique, gera notícia. E Rubão, cara, não é legal, velho. Você pode agora romantizar, depois que ganha, romantiza. Mas não vá nessa não, de dar manchete pra imprensa, não. Quem só se ferra, quem só leva no bumbum, meu amigo, é você no final, belezinha? Aí ele fala, ó, era um jogo que tínhamos que ganhar, ganhamos, mas temos muita coisa para fazer, para melhorar, né? Ele fala 3 pontos. Se você olhar o jogo, deveríamos ter resolvido no primeiro tempo. Isso aqui, gente, foi à beira de campo. E ele fala isso na coletiva também. Ele fala que o time mereceu vencer e no primeiro tempo poderia ter aberto uma vantagem maior. Porque inimigos do gol, perde muito gol, inimigos do gol, entendeu? Inimigos do gol. Aí ele falando, ó, quando eles se esforçam, eu sempre vou amar eles. Até quando o Armar perdeu aquele gol. Eu vou continuar, eu amo o Armar, mesmo se ele estiver dando tudo. Eu acho que precisamos entender que sempre precisamos estar nesse nível de esforço. Ele cita isso, esforço, esse nível de esforço, de empenho, de atitude. E foi diferente hoje mesmo, foi diferente. Eu até comentei, vocês viram aí no pós-jogo, eu citei. A atitude hoje foi melhor. Olha o que ele fala aqui, não é isso aqui não. Aqui, ó. Ele fala, tá falando do Ibelmo, ó. Presta atenção que ele vai falar aqui, ó. Tá tendo festa aqui, rapaziada. Não consegui escutar a semafone, não. With that, and then you can see the first minutes of the game. You can understand. You can compare this to Wednesday, and you can feel it. It's not about playing well. It's the sound of the fans when we are pressing and winning balls and corners and you sprint. Do jeito que estamos pressionando, ó, duelos, intensidade, se esforçando, ó. To get a corner, you sprint to get a throw in. It's nothing to do with the tactical or technical aspect. So today, Ele falou, você viu, ó, não tem nada a ver com tática ou a parte técnica, é atitude, é esforço, ó. Ele falando, ele literalmente fala, ó, você precisa estar nesse nível de esforço. O Rubão, entendeu? Aí ele fala do Sesco, que o Sesco tava com cãibra depois do jogo contra o Grimsby, que ele ainda não fez pré-temporada, que ele ainda não jogou 90 minutos, que tá tendo cuidado. E ele tá certo, tá, gente? O Amorim tá certo. Ô, meu Deus do céu, vocês também. Tudo é crise no United. Aí, ó. Ele tá falhando. Ele falando, né? Tudo é crise no United. Olha isso aqui, rapaziada. Simplesmente saboreiem. Olha isso aqui que legal, ó. 3h30. Presta atenção nisso aqui, ó. O cara vai perguntar dos goleiros. Everything is in news. Everybody talk about the goalkeeper. They are humans. And if you Manchester United, everything is in news. No United, tudo é notícia. Exatamente, eu falo isso direto, velho.
Tudo é notícia. Tudo é Everybody notícia. talk about the goalkeeper, and you can see I can change the goalkeepers if the situations happen. We are in that moment. I think it's hard to be a Manchester United goalkeeper in É difícil ser goleiro do United. this moment. But if you look the first goal, we can defend better the box. Aí que eu quero entrar. Ele fala, se você vê o primeiro gol, podemos defender a área melhor. E ele fala da rotação, ó. Você vê que ele vai falar de rotação, ó. We suffered a quite similar goal against Fulham because we don't do the full rotation of the team when the ball is. A rotação, sabe quem chegou atrasado nessa rotação e não defendeu o cruzamento? Dalot. Você vê, ele fala, a rotação, o Dalot foi lento em combater o cara que cruza. Ele fala, precisamos defender a área melhor. Mas, cara, você defender a área não é só aquele quadradinho ali perto do goleiro, não. É a área inteira. Literalmente a área inteira. E o time falhou em defender a área. Perfeito. E ele falando, tudo no United é notícia, tudo vira notícia, e realmente é difícil ser goleiro do United. Tamo junto. Rapaziada, o Iraola Ball amassa o Tottenham. Amassa, domina. Bailey jogou muito mais. Esse 1-0 aí, rapaziada, saiu, foi barato. Saiu, foi barato. Partida horrível do Tottenham, ofensivamente. Ainda bem que o Xavi Simons tá chegando. Mas, rapaziada, não é só a falta de criatividade, não. O Tottenham levou um baile tático, cara, do Iraola. O Tottenham foi, ó, varrido do campo. Eu anotei aqui, cara, ó. 71 minutos, 2 finalizações, 0 no primeiro tempo. 79 minutos, que foi ter uma chance decente. Foi nem uma grande chance. Decente ali do Odobé. O Odobé entrou, deu outra cara. As mudanças, cara. Odobé, Bergvall, o Doug, Tel, deram um sangue diferente ali pro Tottenham. Obviamente, rapaziada, é bom deixar uma coisa bem clara. Aquele ritmo de 60, 70 minutos que o Bournemouth colocou, os caras não iam manter 90 minutos. No final do jogo, você já via que o Bournemouth já tava puxando um pouco. E, cara, é o Iraola Ball, rapaziada. É literalmente o Iraola Ball. Richarlison, mal. Cara, o Kudus foi os que mais tentou. O Brennan Johnson quebrou a... Ainda bem que o Brennan Johnson tá com os golzinhos decisivos aí no currículo, viu? Porque ele quebrou a bola. Quebrou. Entendeu? Aparece a bola tá quebrada, a culpa é do Brennan Johnson. E, rapaziada, hoje vocês viram, o Spencer hoje também mal. Hoje foi um jogo... Cara, hoje foi um jogo coletivo, individualmente, muito ruim do Tottenham. Cara, tipo assim... Coletivamente, ó. Coletivamente. O Iraola Ball encaixou. Rapaziada, não tem como, tá? O Iraola Ball encaixou. Eu não falo que foi no tático porque é o Iraola Ball, velho. O Iraola Ball não é sobre você dar no tático. É você passar, forçar erros, atacar, verticalizar. Não é sobre dar no tático, que eu vou anular aqui, vou atacar. Não, a engenharia quadrada da hipotenusa do seno do cosseno. Não é isso. O Iraola Ball é marcação, meu homem, intensidade, correr, forçar erros, atacar, verticalizar, abre com os pontas, cruzamento, semeio, pá, enfia, Evanilson, ataca espaço. Isso é o Iraola Ball. Coletivamente, faltou criatividade do Tottenham, mas individualmente, cara, muito mais ou menos. Bentancur sumido. O Palhinha, cara, eu vou nem falar muito do Palhinha, não. Porque foi o único que não vi que batalhou um pouco ainda, foi o Palhinha. Foi o Palhinha que batalhou. Entendeu? No meio campo. Se não fosse o Palhinha hoje no meio campo, tinha sido era mais. Novamente, esse 1-0 aí ficou barato, my friends. Ficou baratíssimo esse 1-0 aí. Entendeu? A dupla de zaga, o Van de Ven deu uns cortes imoral, o Vicário fez altas defesas, Pedro Porro sumido, Spencer quebrou a bola ofensivamente, Brennan Johnson quebrou a bola, o Richard, coitado do Richarlison, eu sou incapaz de falar mal do Richarlison nesse jogo. Ele foi muito bem marcado. O Kudus era o cara mais elétrico, era o cara que tentava levar, tentava atacar, que corria, que batalhava. O Kudus, cara, foi um dos poucos que se salvou individualmente, que ainda tentou alguma coisa. O Odobé, Bergvall, o Doug, os caras que entraram, Bergvall, os caras que entraram deram uma energia diferente pro time. E, obviamente, o tanque de gasolina do Bournemouth, tanto que no final do jogo, ó, entrou Krupp, Clive, entendeu? O tanque de gasolina deu uma diminuição, entrou na reserva. O tanque de gasolina do Bournemouth, literalmente foi pra reserva. Agora, pra você ver a diferença, contra o City, o Tottenham não precisava propor o jogo. Propor. Eu até tinha falado no pós-jogo lá do City, pode perguntar, ó, toda vez que o City pegava no bloco médio, o Tottenham não sabia o que fazer com a bola, mas ali era outro tipo de jogo, era marcar alto, porque você sabia que o City ia ter a bola, ia querer a bola. O Bournemouth não. Você vai ter que propor. Aí, rapaziada, novamente, você levar um gol com 5 minutos quebra muito também. Bela enfiada do Senesi, Evanilson, a bola desvia, mata o Vicário. O desvio ali mata o Vicário. Talvez se a bola vai direto, talvez o Vicário pegava, mas aquele desviozinho ali, ó, tem um desvio, a bola pinga no gol e faz 1-0. Aí, rapaziada, aí o Bournemouth, ele solta o jogo, ele vai correr, é marcação, meu homem. Aí faltou o Tottenham
jogar melhor com a bola, trabalhar mais essa bola, articular melhor, faltou uma presença mais técnica no meio-campo. E, novamente, rapaziada, tudo isso, ó, faltou o Tottenham jogar melhor com a bola, propor o jogo, articular, tocar melhor, faltou tudo isso. Mas individualmente foi triste também. Triste. Abaixo de triste. E o Iraola Ball pra cima, velho. Intensidade, marcação, minha alma, os caras não param, os cara entram virado no Tadala. E perdendo chance, o Vicário salvando. Aí, rapaziada, primeiro tempo, ó, olha que moral, primeiro tempo, ó. 0 Tottenham, 0. Segundo tempo, foi 5 finalizações, mas 70 minutos tinha 2 só. O Tottenham foi criar, assim, gente, uma chance decente. 79 minutos, um chute do Odobé. Uma chance decente. Acho que o Tottenham nem teve grandes chances, ó. Big chance, 0. 0.17 de XG. Fez nada. O Tottenham não fez nada. Nada. Umas bolas paradas ali, e mais, e só. Se empata o jogo, seria mega injusto. Se o Tottenham pelo menos arranca um ponto aí, seria injusto. Entendeu? Seria injusto. Belo jogo do Bunemal. Gente, ó, vai ter as crises aí, Tottenham isso. Se declare. Iraola Ball. Meu primo. Sua cara do Iraola. Se declare para o meu primo, cara. Iraola Ball. Tem que respeitar. Em relação ao Tottenham, Xavi Simons tá vindo. Falta mais um ponto esquerdo, né? Onde deu pra ver que talvez um ponto esquerdo aí mais... Tottenham, o Lukman tá no mercado, Tottenham. E o Lukman, ó, fecha por dentro. Dá aquela fechadinha por dentro. Ou... gasta o que der pra gastar no Semenyo. Você vê o Semenyo hoje, a parte coletiva, sai... Ó o Semenyo aqui, ó. Ó, pisando no meio campo, a parte coletiva, abrindo pela esquerda. Só falta finalização. Semenyo com finalização, 80 milhões de Libron. Rapaziada, coletiva do Thomas Frank falando do jogo contra o Bournemouth. Rapaziada, coletiva cinema. Eu espero que você esteja vendo depois da minha análise pós-jogo. Olha essa coletiva, cara. O Thomas Frank, cara, ele viu o que tem que corrigir. Vamos lá, ó. Até anotei aqui as principais partes. Presta atenção, que ele fala aqui, ó. Cinema. A coletiva dele foi cinema. Presta atenção aqui, ó. 0.20. Olha o que ele fala aqui, ó. Eles jogaram no ponto forte deles. Iraola Ball, ó. Nós não lidamos bem. Ó, a gente sabia exatamente o que eles viriam. Ó, exatamente, ó. Treinamos, mas não executamos bem. Presta atenção. Jogo de duelos no meio do campo. Marcação homem a homem. That's the defensive side. On the offensive side, we struggle to find good enough solution to how can you say get through phase 1 and 2 so we could get up there. Ó, exatamente, ó, superar os duelos. Aí, rapaziada, ele fala literalmente dos duelos, entendeu? Colocar pressão. Ele falou que o time tinha que defender melhor. Ele fala: temos que defender melhor. Estávamos fazendo isso nos últimos 2 jogos. Defender melhor, né? Aí ele fala de criatividade. Você vai ver o trecho ele falando. Ele falou: criatividade. E ele cita o Simons. Isso deve melhorar com o Xavi Simons, né? Segura aí, ó. Agora, rapaziada, presta atenção nessa parte aqui, ó. 1:40. Olha aqui, olha isso aqui que cinema. Exatamente o que eu falei no pós-jogo, se liga, ó. Ó, com todo respeito aos nossos jogadores, nenhum jogou em alto nível. Ó. But I also think on the day, with all respect to our front 4 players, none of them hit a high level. And that happens sometimes, you know. Isso acontece às vezes. Well, I don't want to say it's okay, but it's natural. Ó, eu não quero dizer que é ok, mas é natural, acontece. Ele fala, ó, individualmente, ninguém tava no top level. Aí, rapaziada. Exatamente, ó. Aí, ó, olha o que ele fala aqui, ó. Cinema, Thomas Frank, ó. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Presta atenção. Yeah, but it's not about only making the squad level. Ó, não é sobre a qualidade do elenco, ó. Presta atenção. For us to not manage, but play different games. Ó, jogar jogos diferentes. Tipo de jogos, ó. There's one game against City, one kind of football, different kind of football against Burnley. Ó, é um futebol contra o City, outro futebol contra o Burnley, outro futebol contra o Bournemouth. Almost a complete third kind of football. Ó, completamente um jeito diferente de jogar futebol. Kind of football you need to be able to perform against. And today we struggled. Aí, ó, e hoje tivemos dificuldade. Outra coisa que ele fala, rapaziada, ele fala assim, ó, temos que trabalhar que os nossos baixos não sejam tão baixos. Literalmente, ó, ele fala assim, ó, too low, muito baixo. Trabalhar para os baixos ali, as oscilações para baixo, não ser tão para baixo. Ele fala exatamente isso.
Entendeu? Corrigir essas oscilações que mesmo se oscilar, não ser tão baixo. Trabalhar, ele fala trabalhar. Aí, rapaziada, sobre o Xavi Simons, ó. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Structure building up and all that, because it's not only about that, then sometimes you need a player that can do something a little bit out of nothing. Ó, você precisa de um jogador que faça algo do nada. Pass the player, produce a cross, a short pass, with that extra quality that you need on the day, and that's what I think he can bring. Ó, eles falam, ó, essa qualidade extra que precisávamos hoje. Essa qualidade extra que precisávamos hoje, o Thomas Frank. Lê o jogo muito bem, sabe aonde melhorar. Fala, ó, o Bournemouth mereceu vencer. Ele reconhece, o Bournemouth mereceu vencer. Coletiva brilhante. Um grande treinador, Thomas Frank, reconheceu. Falou, individualmente pobres, defendemos mal, temos que melhorar. Qualidade do Xavi Simons. Temos que trabalhar.